mas será que existe algum perigo nos finais de semana? Qual é o perigo que eu corro de fato quando eu simplesmente desejo viver o meu final de semana sem preocupações? Bom, se você não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou psicólogo e nesse canal a gente trabalha sobre expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, carreira, futuro, profissão, escolhas profissionais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário também para eu entender o que está ficando claro, o que está sendo interessante para você e, se puder, se inscreve no canal aí porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas afinal, qual é o perigo que pode haver nos meus finais de semana? A gente usa geralmente os finais de semana para que a gente relaxe, para que a gente fique mais tranquilo, para que a gente faça atividades, que sejam prazerosas, para que a gente tenha momentos de lazer. A gente geralmente busca esquecer dos problemas para aliviar a carga, geralmente, da nossa semana, que muito possivelmente foi pesada. E até aí tudo certo, porque os finais de semana eles foram feitos para isso, então a gente vai tirar ali dias de descanso para que a gente consiga reorganizar, tanto o nosso físico quanto a nossa mente, para que a gente comece a semana de uma forma mais interessante e renovada. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou aproveitando bem os meus finais de semana, certo? Pode ser que sim, mas pode ser que não, porque às vezes como você aproveita ou como a gente vem aproveitando os finais de semana simplesmente entre como um compensador. Ou seja, a gente acaba possivelmente tendo movimentos, ações, comportamentos relacionados a compensações direcionadas especificamente em relação a como foi a nossa semana de produção, ou seja, a nossa semana de trabalho. Então, qual de fato é o perigo que existe nos finais de semana? É a gente começar a ter comportamentos relacionados à compensação de coisas ou eventos ou interpretações que a gente fez durante a nossa semana. Então a gente começa a agir no intuito de compensar as frustrações que ocorreram na nossa semana, seja no trabalho, seja na nossa rotina, seja nas nossas metas, seja na própria ocupação que eu tive durante a minha semana. E aí lá no fim de semana eu vou buscar um alívio para essas angústias que tiveram na minha semana. E aí o alívio, especificamente a gente está falando aqui sensorial, Então seria bebida, comida, prazeres diversos como jogos, cigarro, possivelmente, aditivos, para que isso venha a sanar ou pelo menos apaziguar aquela minha angústia que eu tive durante a semana. Porque a minha semana ela não foi produtiva, ela não foi gostosa, ela não foi prazerosa o suficiente a ponto de eu ter que buscar algo prazeroso para que eu entre novamente num estágio de homeostase, ou seja, de equilíbrio. Porque a minha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, elas estão me tirando do meu equilíbrio. Ou seja, elas talvez estejam me exigindo demais. Aqui a gente está falando especificamente em relação ao trabalho. Pode ser que você tenha aí conflitos com a sua família, ou com o seu parceiro ou a sua parceira, com os seus filhos, com os seus amigos, enfim, você pode ter muitos conflitos. E tudo isso vai se juntando durante a semana, e como o nosso cérebro precisa de liberações dopaminérgicas, serotoninérgicas, enfim, ele vai falar para você buscar um certo prazer. Só que ele especificamente, ele não sabe que esse prazer pode te fazer mal, como bebida, cigarro, entre outras coisas que você possa procurar. Mas ele vai te eliciar, ele vai fazer com que você busque, porque ele precisa de um pagamento. Ele não pode simplesmente sentir o estresse, sentir a ansiedade, sentir coisas ruins e não ter um retorno em relação a isso. Então ele vai te cobrar, ele vai falar assim, olha, a gente precisa de algo bom, algo benéfico, algo positivo. E aí o prazer sensorial, ou seja, quando a gente bebe, quando a gente come, entre outros, vai sanar por um momento, por um instante ou por um dia ou dois, aquela sensação de vazio que eu estou tendo pela minha semana não ter me pago, pela minha semana ter sido ruim, pelas minhas rotinas, os meus hábitos estarem sendo ruins. E aí eu não tenho pagamento durante a semana.
Então lá no final de semana eu vou precisar suprir isso. E aí, como você, na maioria das vezes, né, você não está consciente, você não está em atenção plena, você nem percebe essas compensações, você simplesmente faz, você simplesmente vive, achando ou tendo a impressão de que isso é bom, de que isso está sendo positivo para você. Só que aí chega um momento que você começa a perceber que mesmo você fazendo isso constantemente, por exemplo, bebendo, cada vez você precisa beber mais, você precisa aumentar a dose, você vai pegando ou começando a usar coisas mais fortes, né? Então você começa ali na cerveja, enfim, e aí tem um momento que você já está em destilados, em coisas muito mais fortes. Por quê? Porque você está tentando suprir uma demanda que você ainda não entendeu qual é. Então você só está escalando na compensação e não resolvendo a sua demanda, resolvendo a sua semana que não está te preenchendo, que está te deixando mais vazio. Da mesma forma a comida. Você chega no final de semana, você quer comer coisas gostosas, você quer comer muito, você come exageradamente, até na segunda a gente fica meio mal, meio triste, meio desanimado, porque a gente comeu muita coisa, muito sabor, né, uma intensidade muito forte, para compensar essa semana que foi vazia, essa semana que foi estressada, ansiosa, agitada. E aí é dessa forma que a gente vai plantando coisas ruins no nosso final de semana, que teria, em tese, que ser dias positivos, que teriam que ser dias de calmaria, dias de lazer, de hobby, aqueles dias que me tranquilizariam, mas me proporcionariam uma produção positiva. Eles não me trariam resultados negativos, eles me trariam mais do que prazer, eles me trariam satisfação de vida, aquela significância do final de semana mesmo, onde eu vou sair desse final de semana recuperado, né? Eu vou sair empoderado para que eu encare a minha semana ali, mesmo que ela, né, não esteja sendo tão fácil, né? Às vezes eu estou tendo muito trabalho mesmo, eu estou com muita demanda, ou eu estou num trabalho que eu não gosto, então vai ser puxado. Só que se eu uso de forma errada esse final de semana, muito possivelmente eu vou ficar mais mal ainda. E aí a gente está falando daquele juros composto. Então eu vou compensar no final de semana para viver uma semana horrível, e aí no próximo final de semana eu tento compensar de novo, e aí eu vivo uma semana horrível de novo, e aí a gente vai criando, né, um resultado ou resultados que não vão ser benéficos. Vai ter um momento que eu não vou conseguir mais manter isso. Vai ter um momento que eu vou ter que abdicar ou largar esse trabalho, né? Porque eu não vou dar conta, porque muito possivelmente uma hora eu vou ter que começar a usar medicação, porque as compensações não vão mais dar conta, porque eu vou estar usando muita coisa, eu vou estar fumando demais, vou estar comendo demais, vou estar bebendo demais, e só isso não vai dar mais conta. E é a partir daí que geralmente você vai dar a devida atenção para isso. É quando você vai ao psiquiatra, quando você vai ao psicólogo, né? Quando você vai ao médico, porque você percebeu que tem alguma coisa ruim na tua vida. E é por isso o motivo desse vídeo. É para te alertar, é para trazer esse ponto, para que você olhe para isso agora, para que você não espere, né, chegar naquele ponto de dor, para que aí você procure profissionais. E às vezes, o que acontece? Às vezes está muito pesado já. Às vezes você já está fazendo isso há 5, 10, 15 anos. E aí quando você vai procurar um profissional, às vezes isso já está muito condicionado. E aí isso vai demorar muito para ser revertido. Então o intuito desse vídeo é exatamente trazer para você esse alerta, para que você comece a pensar o porquê e se está acontecendo isso contigo. Que eu imagino que se você veio pelo título, é porque isso já pode estar acontecendo contigo, né? Muito possivelmente que você já use o seu final de semana da forma errada. E aproveitando, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal, que isso ajuda muito o nosso canal. Ok? Caso você tenha mais alguma dúvida específica em relação a essa rotina, a esses hábitos que a gente vai inserindo, como reorganizar isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo novos vídeos tentando te ajudar nessa rotina, nessa busca por uma reformulação, tanto profissional quanto de vida, porque é esse o objetivo do canal, certo? Então, pensando nesse ponto de equilíbrio, é importante primeiro que você tome consciência de como está a sua semana
e como está o seu fim de semana. E aí, a partir disso, você avaliar o que você está colhendo de positivo durante a sua semana e o que você está colhendo de positivo nos fins de semana. Se possivelmente os fins de semana tem muita coisa, entre aspas, positiva, porque aqui a gente está, né, isso é muito subjetivo, né, a gente falar que algo é positivo, porque eu posso colocar que beber é muito positivo, que comer é muito positivo, mas a gente está falando de resultados, então a gente vai, né, olhar para isso com mais cautela, não simplesmente por prazer. A gente vai olhar no sentido de resultado, ou seja, eu consigo organizar as tarefas da minha semana e com isso colher resultados positivos que são prazerosos consequentemente, ou eu não consigo, eu não tenho quase prazer durante a semana e aí eu só tenho prazer no final de semana. Porque aí isso já vai te dar um norte para que você analise de fato se a tua semana ela tem alguns pontos positivos ou se ela não tem nada. Porque se ela não tiver nada, muito possivelmente você está compensando em alguma coisa. Talvez você ainda não se deu conta, mas é importante que você olhe primeiramente para a sua semana. E aí, se tiver coisas positivas, que você anote o que tem de positivo. E lembrando, não de prazeroso, de positivo, ou seja, que seja funcional, que aquele resultado ele é satisfatório e não só prazeroso para você. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Novamente, se você ficou com alguma dúvida mais específica em relação a como distribuir ou como analisar isso, como analisar a sua rotina, os seus hábitos e tudo mais, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar buscando ou respondendo no comentário próprio ou possivelmente em um outro vídeo deixando mais explicado e mais fácil, né, de uma maneira mais didática talvez no próximo vídeo, ok? A gente se vê no próximo vídeo, até mais.